tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre a coloração e o tonalizante? A coloração, ela tem o poder de penetrar até o córtex do fio do cabelo e ela tem o poder de transformação. A diferença entre o tonalizante e a coloração é que o tonalizante, ele só serve para manter a mesma cor que você já tem no seu cabelo e dar reflexo para esse mesmo tom. Então, por exemplo, você tem o cabelo castanho e você quer um castanho levemente dourado, com um reflexo avermelhado, ou você quer um castanho que quando você sai no sol ele fique um pouquinho marrom, vá para um chocolate. Se você vai aplicar a mesma altura de tom, você pode aplicar um tonalizante em vez de uma coloração. A coloração, ela é mais indicada para quem quer mudar o tom do cabelo. Por exemplo, eu tenho meu cabelo castanho claro, tá? E eu gosto do meu cabelo super vermelho. Então, o mais indicado para mim é a coloração, porque ela tem amônia e ela tem o poder de transformação. Quando eu aplico no meu cabelo uma cor na mesma altura de tom, tá? Ou um tom mais claro, que seria um louro escuro, com um vermelho muito intenso, então eu aplico a coloração, porque a coloração ela vai transformar a cor do meu cabelo para uma cor muito mais forte, com reflexo bem mais vivo, e aí eu consigo ter o resultado que eu quero. Se eu quiser usar um tonalizante para fazer isso no meu cabelo, eu não consigo, porque o tonalizante não contém amônia, tá? E aí ele não contendo amônia, ele não tem poder de transformação. É a amônia que faz com que a coloração penetre lá dentro do córtex, é ela que abre a cutícula do cabelo para preparar o cabelo para poder fazer uma transformação de cor, tá? Então, vamos supor, você tem o cabelo branco, tem alguns fiozinhos brancos e você quer só cobrir esse branco. Você não precisa usar coloração, você pode usar um tonalizante. Antigamente, os tonalizantes, eles não permitiam que a gente cobrisse 100% do branco, tá? Eles eram tão suaves e a tecnologia não era tão avançada. Então, ele tinha, na verdade, assim, as cores dele eram umas cores muito grandes, né? Uns pigmentos muito grandes, e aí era difícil de penetrar no fio. Por isso que antigamente, quem usava tonalizante, lavava o cabelo e o tonalizante ia soltando. Não se engane com os tonalizantes de hoje, com a tecnologia de hoje, tá bom? O tonalizante de hoje você aplica e ele não fica mais desbotando do cabelo como antigamente. Eu tinha clientes que chegavam pra mim e falavam, eu quero mudar a cor do meu cabelo. E eu falava, mas a gente vai ter que fazer uma limpeza de cor. E elas falavam, não precisa, eu usei um tonalizante só. Só que o tonalizante não vai saindo com as lavagens mais como antigamente. Hoje o tonalizante tem tecnologia, tá? E ele tem, assim, ele é tudo em nanopartículas, então ele consegue penetrar lá no córtex igualzinho a coloração. A diferença é que o tonalizante não contém amônia. Então, se você tem alergia à amônia, se você tá com algum problema de queda de cabelo, o ideal é que você use o tonalizante, ele não tendo amônia, automaticamente ele é um produto muito mais suave. E se você não vai fazer transformação de cor, é o mais indicado para você. Uma outra coisa que acompanha o tonalizante é o oxidante, né? A oxigenada de coloração é de 20 volumes, 30, tá? E no tonalizante, a oxigenada, ela é 6 volumes, ela é menos de 10. Ela não tem o poder de clareamento. Então, quando você faz uma coloração com tonalizante, você faz uma mudança de cor com tonalizante, você consegue fazer uma pigmentação no seu cabelo sem puxar o fundo de clareamento. Num próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre fundo de clareamento, que é o que dá o resultado final de cor, e às vezes você passa um castanho e fica vermelho, você passa um loiro, fica cobre. Aí eu vou te explicar por que isso acontece. Isso só acontece com coloração, porque ela tem poder de transformação e ela mexe lá no seu fundo de clareamento, tá bom? Então, a diferença entre o tonalizante e a coloração é essa. Tonalizante não contém amônia, coloração contém amônia.
Tonalizante, o oxidante dele é menos de 10 volumes, ele é 6, 9, tá? E a coloração é de 20 volumes para cima. A coloração tem poder de clarear o tom do cabelo. Tonalizante não tem poder de clareamento. É só o mesmo tom do seu cabelo com alguns reflexos. A coloração não, você consegue aumentar muito o reflexo, são cores muito mais vivas e fortes e também consegue clarear. Então, de um castanho você pode ir para um loiro médio, para um loiro natural, tá? Até um loiro natural você consegue. Se você tem um castanho médio e você quer um loiro claro, são 3 tons de clareamento, aí você já precisa fazer ou uma oxigenada mais forte, ou então fazer aí uma limpeza, né, uma pré-descoloração, mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Eu só queria que vocês entendessem isso. Tonalizante cobre branco, porém tem um segredo. O tonalizante, quando você aplica só para intensidade de cor e para reflexo, você pode deixar 20 a 25 minutos, que é o recomendado pelos fabricantes. Agora, se você tem branco, o ideal é deixar de 45 minutos a 1 hora, tá? Uma outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: tem muita diferença entre coloração e tonalizantes de farmácia, ou aqueles que vendem em supermercado, que nós chamamos de kits pronto, e o profissional, tá bom? Sempre que possível, use produto profissional. Os produtos kits prontos, eles já vêm com uma dosagem maior de amônia. O tonalizante que vende em farmácia, que é kit pronto, na maioria das vezes tem um pouquinho de amônia, porque ele promete um resultado para cliente. Então, ele acaba induzindo algumas coisas na fórmula para poder dar esse resultado. Mas para quem entende de coloração, para vocês que estão aprendendo como funciona, como aplicar a cor correta, então vocês não precisam disso. Vocês não precisam colocar uma coisa no cabelo de vocês sem necessidade, que vocês vão ressecar, que tem um alto teor de alcalinidade, por exemplo, e a alcalinidade nesses produtos costumam ressecar o cabelo, tá? Por isso que tem tonalizante que você passa e ele resseca, porque ele não tem amônia, então ele tem poder alcalino no lugar da amônia para poder abrir a tua cutícula para fazer algum tipo de transformação, tá bom? Então, dê preferência sempre ao produto profissional. O produto profissional vai entregar exatamente aquilo que vocês estão aprendendo aqui, tá? Se vocês aplicarem da maneira correta, vocês vão ter um resultado muito maior. E fora isso, vocês vão ter um produto de muito mais qualidade, né, gente? Não vamos discutir que o produto profissional, ele te dá muito mais resultado do que um produto de kit, que é mais genérico, é mais para todo mundo, né? Não desmerecendo, tem marcas, tá? Eu vou dar um exemplo, eu não ganho nada para falar isso, mas vou dar exemplo de uma marca que vende um produto kit pronto, que eu assino embaixo. Por quê? Porque essa marca, essa empresa, ela é líder no mercado em questão de cabelo e de coloração, tá? Que é o caso da L'Oréal. Os produtos da L'Oréal são produtos excelentes que você pode aplicar, que você não vai ter problema, tá? Mas eles são expert em coloração. O primeiro loiro, aquele loiro do Marilyn Monroe, por exemplo, se vocês não sabem, ele foi lançado pela L'Oréal, pela Imédia, há muitos anos atrás. Então, a L'Oréal foi a primeira empresa a lançar o loiro claríssimo no mercado, no mundo, tá? Então, assim, a gente tá falando de uma empresa que é uma empresa que sabe muito bem o que está fazendo e ela não precisa usar de artimanha nenhuma para conquistar o consumidor. Então tá aí uma empresa que, se for para você comprar um kit de caixinha aí na farmácia ou no supermercado, é um produto que você pode comprar sem problema nenhum, sem medo de errar, sem ressecar seu cabelo, sem danificar, tá bom? Mas dê preferências aos produtos profissionais. E uma outra coisa muito importante: sempre que você usar uma coloração ou um tonalizante, procure usar a emulsão reveladora, que é para o caso do tonalizante, ou a oxigenada, para o caso da coloração, da mesma marca que você comprou, tá bom? Porque as empresas, elas fazem o seguinte: quando elas promovem esse produto, elas estudam esses produtos e lançam,
um conversa com o outro. Então, aquela coloração que está dentro daquele tubinho, ela vai reagir junto com aquela oxigenada para dar a cor ideal, os reflexos ideal, tá? Para o tratamento. Então, elas trabalham em conjunto. Nada de ficar mudando e comprando a tinta de um fabricante e a oxigenada de outro. Não façam isso, porque vocês podem ter diferença na cor, vocês podem ter ressecamento, às vezes o tratamento daquela coloração está toda na oxigenada, tá? E ela é balanceada, essas oxigenadas, elas são balanceadas para agirem com aquela quantidade de amônia que foi colocado naquele tubo. Então, sempre use oxigenada e coloração da mesma marca. Sempre use a emulsão reveladora da mesma marca do tonalizante. Nunca faça misturas de marcas, que isso não dá certo não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Logo mais eu volto, dou outras. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus.